Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Exaltamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por estar junto com vocês mais uma semana na leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos diante da segunda lição da Escola Bíblica Dominical, que será abordada e ensinada pelos professores dia 11 de abril de 2021, que estará falando sobre o propósito dos dons espirituais, em que o professor vai estar conscientizando os alunos que os dons espirituais ele não serve para enaltecer, para elevar ou para elitizar o crente. Vai também estar explicando que os dons espirituais devem ser utilizados para edificar a si mesmo e a outros. Ele vai também estar expondo que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, em que o apóstolo Paulo diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Esse é o propósito dos dons espirituais, edificação da igreja. Mas nesta sexta-feira a gente vai estar compartilhando com vocês a leitura diária que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 e 2, exercendo amorosamente os dons. Versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse os dons de profecias, conhecesse todo o ministério e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. O apóstolo Paulo vai estar conscientizando a igreja e mostrando à igreja a base dos dons espirituais. A lição anterior, o apóstolo Paulo está advertindo os cristãos de Coríntios acerca da administração dos dons espirituais. Como os dons espirituais deveriam ser exercidos dentro da igreja. E agora ele vai estar mostrando a base dos dons espirituais, que é o amor. Ele diz que ainda que ele falasse tanto a língua dos homens como a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, não valeria nada, seria como sino que tine. Ele diz ainda, se ele tivesse o dom de profecia, que é considerado um dos maiores dons na categoria dos dons espirituais, e ele conhecesse também os mistérios e toda a ciência, ainda que ele tivesse toda a fé do mundo e transportasse o monte de um lado para o outro e não tivesse amor, não valeria ou não seria nada. Ele está mostrando a base dos dons espirituais. Nós vemos que a salvação, a base é o amor, que Cristo morreu por nós, porque nos amava. Ele nos amou ainda nós sendo pecadores. Então essa é a base da salvação, do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, é o amor. Assim como também aquele que vai estar na frente da obra, ajudando no desenvolvimento e crescimento da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, se faz necessário ele também ter o amor. Nós vemos que quando Jesus se encontra
com o apóstolo Pedro ao colocar uma extrema responsabilidade para Pedro, que seria de apacentar as ovelhas. Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro se Pedro o amava, mostrando que para exercer e para estar na frente da obra, no caso de Pedro, pastoreando, guiando a igreja, ele deveria amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama a Jesus, ama ao seu irmão. Quem ama ao nosso Senhor Jesus Cristo, chora com os nossos irmãos, se alegra com os nossos irmãos. Ele ama, porque o Espírito Santo derramou sobre ele o amor de Deus. Aquele que tem o amor de Deus derramado em seus corações. Ele ama a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para trabalhar no exercício da edificação da igreja, para possuir os dons espirituais, se faz necessário que o tal exerça o amor. Tem amor por Deus, por Jesus Cristo e pela igreja, para estar assim com os dons espirituais e exercendo os dons espirituais sobre a igreja. Então, nesta lição, ele vai estar mostrando para nós que a base de todos os dons espirituais é o amor. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.